Olá, boa noite, pessoal. Vamos chegando, que hoje a nossa aula live promete. Estou esperando vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro estágio do desenvolvimento, descrito por Jean Piaget, que é o estágio sensório-motor. Então, quem tem criança aí, trabalha com criança de 0 a 2 anos, vem que a nossa aula hoje está bombando de informações interessantes para nós. A gente estuda, quando a gente se forma no magistério, ou quando a gente faz pedagogia, até na psicopedagogia, a gente estuda sobre esse estágio. Mas na prática, esse estágio é ainda melhor, Esse estágio é ainda mais maravilhoso quando você consegue praticar. E recentemente eu tenho podido praticar com o Miguel sobre o estágio sensório-motor. Tem sido para mim uma experiência muito grande viver com o Miguel essa fase das descobertas, essa fase tão gostosa que é a fase do sensório-motor. Me diga aí se você sabe até que idade é essa fase, Quando ela começa e quando que ela termina. Me conta aí se você sabe sobre essas informações. Eu vou deixar fixado aqui pra gente, tá? Estágio sensório-motor nos detalhes, Nós vamos ter de 45 a 55 minutos falando sobre esse estágio. Eu digo para vocês que vai ser uma super aula, porque quando a gente dá exemplos desse estágio, fica muito mais fácil o entendimento. Quando a gente estuda sobre esse estágio na faculdade, é mais difícil para o nosso entendimento aprender, entender e poder praticar com os nossos filhos. Oiê! Ei, Fabi, boa noite! Seja bem-vinda, tomara que você consiga ficar comigo aqui até o final. A Giovana tá com quanto tempo, Fabi? Coloca aí pra mim, por favor. Eu acho que ela é 2 meses a mais do que o Miguel, Ela já deve estar fazendo quase 2 anos, não é? Eu acho que ela é... Não sei de que mês que ela é. Abril? Coloca aí pra mim. Ou maio, não sei, não lembro. O Miguel tá com 1 ano e 8 meses. Ela já tem 2 anos! Meu Deus! Então ela é 5 meses mais velha do que o Miguel. Que delícia! Então ela já passou desse estágio que eu vou falar aqui hoje. Ela é de fevereiro. Eu vou falar sobre o estágio sensório-motor. A partir dos 2 anos, a criança já está em outro estágio, que é o pré-operatório. Mas tomara que você fique comigo aqui, que eu acho que você vai perceber muita coisa do que eu vou falar hoje, você vai poder me ajudar também. Como mãe da Giovana aí, de 2 anos e 1 mês. Então, gente, vamos lá, Vamos começar com quem tá aqui. A aula fica gravada. E é bom demais, A gente ensinar, porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Fabi, eu quero marcar a nossa live, Pra gente poder fazer e você ensinar sobre aquele assunto lá, a leitura, do corpo. Lendo a personalidade através da leitura do corpo, não é isso? Descobrindo a personalidade das pessoas através da leitura do formato do corpo. Isso é bem interessante, A questão da aprendizagem. Ela tá bem tagarela, tá na fase análise corporal, assim. Vai pensando no tema aí depois pra você me falar. Análise corporal e aprendizagem, pode ser assim? Não sei, depois a gente conversa. Essa fase de 2 anos é uma fase tão gostosa, onde a criança já fala,
né, as palavras principais para ela se comunicar. Miguel já está nessa fase de falar já a frase, já começou, né, de falar 3 palavras, por exemplo. Ainda ele não usa os pronomes, né, os verbos de ligação. Agora mesmo, Mateus estava com o chinelo do pai. Falei, Mateus, coloca o lixo para fora. E eu tava do lado de fora com o Miguel e Mateus foi com o chinelo de Fábio lá pra fora. Aí ele falou assim, Teteu, papai, Apple, sapato, papai. Chama sapato de chinelo de sapato. Então ele já tá tentando construir. Outro dia ele viu um carro parecido com o carro do pai e falou, mamãe, carro, papai. Então ele já tá tentando formar as frasezinhas, né? Que é bem interessante. Então, vamos lá, vamos falar sobre os estágios, né? As fases do desenvolvimento descritas por Jean Piaget. Né? Jean Piaget, ele foi um filósofo e um psicólogo suíço, né? Então ele era um psicólogo que estudava o comportamento, que estudava o desenvolvimento das pessoas. E ele analisou o comportamento de muitas crianças durante um período, porque ele queria nomear as fases deste desenvolvimento. Né? As pessoas, né, a humanidade, ela precisava saber sobre o desenvolvimento das crianças, a que nome se dá cada etapa do desenvolvimento e através, né, e em qual período que acontece esse desenvolvimento, em qual período que muda, né, o desenvolvimento da criança. Então, são 4 estágios. O primeiro estágio, a qual o Piaget, ele deu nome, é o estágio que nós vamos falar agora, que é o sensório motor. Em outra live, eu vou falar sobre o pré-operatório, né, que é o segundo estágio. Em outra live, eu vou falar sobre o operatório concreto e depois o operatório formal. Então, são esses 4 estágios a qual Piaget, ele descobriu, né, através de análise do comportamento, análise do desenvolvimento das crianças. E por que a gente estuda essas fases do desenvolvimento e por que é preciso nós estudarmos não só como educadores, como pedagogos, psicopedagogos? Por que é importante, né, os pais também, as mães, os cuidadores, as avós saberem da existência dessas fases do desenvolvimento, desses estágios? Porque todos nós, seres humanos, independente, né, se temos síndromes, se temos transtornos, independente de quem nós sejamos, nós passamos por essas fases. Todos os seres humanos passam por essas fases. É claro que nós passamos por essas fases e demonstramos, né, o nosso aprendizado de maneiras diferentes. Cada criança, cada adolescente e cada adulto vai passar por essas mesmas fases, por esses mesmos períodos, mas com aprendizados diferentes, porque depende muito dos estímulos que são dados. Então, hoje nós vamos falar do estágio sensório-motor que acontece do 0 aos 2 anos de idade. Né? É um estágio que tem um menor tempo, né? De 0 a 2 anos são somente 2 anos. Os outros estágios de 2 a 7 anos, porque de 2 a 7 anos são 5 anos de existência, né? Depois, de 7 a 11 anos, que são 4 anos de existência, né? E depois de 11 anos até a vida adulta. Então, o estágio sensório-motor é o estágio mais curtinho que foi descoberto por Piaget, que ele nomeou assim e ele definiu assim o seu período. E aí, se a gente parar para analisar, ei, Osana, boa noite. Se a gente parar para analisar, como que um estágio, né, pode ter a duração de 2 anos? Porque de 0 a 2 anos, gente, é a fase onde o ser humano mais se
desenvolve, né? A fase onde o ser humano, ele mais apresenta habilidades conquistadas. É onde o seu desenvolvimento mais se potencializa, até os 2 anos de idade. E por que esse estágio ele chama sensório motor? Por que Piaget escolheu esse nome, né? Essas 2 palavras para nomear uma fase tão importante após o nascimento. O que quer dizer sensório? Né? Sensório vem do sensorial, vem do sentir, né? Então, o sensório vem dos nossos 5 sentidos. Como que a criança, através dos 5 sentidos, ela passa por esse estágio? É isso que nós vamos falar. E também sensório motor. Por que o Jean Piaget, né, esse psicólogo, esse filósofo francês, ele chamou de sensório motor? Porque até os 2 anos de idade, a criança desenvolve toda a sua parte motora, né? Ela, após o nascimento, ela fica molinha, né, no colo da mãe, né? Algumas crianças, bebezinhos, né, de 5, 6, 7 dias, já levantam a cabecinha, né? Você coloca ele em pé assim, ele já demonstra ter, né, uma musculatura, né, que vai enrijecer, que vai se sustentar. Então, depois a criança vai ficando mais firmezinha, né? Sustenta a sua coluna, sustenta o seu pescoço. Se você a coloca de bruço, ela pode virar, né? Ou se você coloca de barriga para cima, ela começa a virar na cama, rolar. Depois chega o momento da criança, ela sentar com apoio, depois ela senta sem o apoio e depois ela já começa a engatinhar, né? E depois ela começa a andar, né? A ficar de pé, a controlar o peso do seu corpo, a controlar todos os seus movimentos. E aí ela vai segurando nas coisas e começa a andar. Então, por isso que Piaget deu o nome desse estágio de sensório motor. Por quê? A parte sensorial, que é a parte dos 5 sentidos, juntamente com o seu desenvolvimento motor, que vai ser o auge durante esse desenvolvimento. São essas 2 potências que são, né, os sentidos, que é a parte sensorial, mais o desenvolvimento motor, é que vai reger todo o desenvolvimento da criança durante esse estágio. Então, acontece o desenvolvimento da linguagem? Sim, acontece o desenvolvimento da linguagem. Acontece o desenvolvimento da fala, que é diferente, né? Linguagem é diferente de fala. Acontece o desenvolvimento da fala? Acontece. Mas tudo através da sensibilidade, através do sensorial, através dos 5 sentidos. Tá bom? A Fabi tá perguntando aí com que idade ela tem controle do esfíncter para iniciar o desfraude. A partir dos 3 anos de idade, a criança ela já controla, né, o esfíncter. Antigamente a gente, né, desfraudava mais cedo com muito estímulo e levando o bebê, né, levando a criança. A Maria Luísa mesmo, eu desfraudei ela com 1 ano e meio e hoje eu fico assim, meu Deus, como que eu consegui fazer isso, né? Mas foi né, de um método que hoje a gente não utiliza, porque hoje a gente respeita esse controle da criança. Então, ela vai conseguir controlar a partir dos 3 anos de idade, tá bom? Então, gente, o período, esse estágio sensório-motor, todos nós vamos passar por eles, todas as crianças, mas depende do olhar da mãe, do olhar do cuidador, né? Ou da avó, ou da babá, de quem cuida. Ou a criança que já vai para a creche, que vai para o berçário. A estimulação sensorial e motora que nós fazemos
né, para os nossos filhos, para as crianças neste período, ela vai definir aos 2 anos de idade como que essa criança vai chegar. Nem todos vão chegar atingindo os mesmos objetivos, nem todos vão chegar tendo o mesmo desenvolvimento. Então, o Piaget, ele definiu esses estágios, ele definiu essas fases, mas o Vygotsky veio depois para falar que o desenvolvimento desses estágios, quanto mais estímulos, quanto maior o ambiente enriquecedor dessa criança, né, estiver, quantos mais estímulos essa criança estiver dentro do ambiente onde ela vive, né, mais essa criança ela vai se desenvolver dentro desse estágio. Não quer dizer que a criança ela não vai passar por esse estágio se ela não tiver um ambiente enriquecedor. Ela vai passar, mas o seu desenvolvimento vai ser menor, né? O seu desenvolvimento vai ser aquém daquela que tiver um estímulo maior. Então, como nós podemos estimular as crianças através dos 5 sentidos durante essa fase? Quando as crianças elas têm menos de 6 meses, né, o que nós podemos providenciar? O que nós podemos fazer? Né? O que nós precisamos adquirir para nós fazermos essa estimulação? Nós vamos providenciar chocalhos, mordedores, brinquedinhos que têm som, que fazem barulho, né, bichinhos de pelúcia. Nós vamos pegar esses objetos e vamos atrair a atenção das crianças. Né? Você pega um chocalho e balança para ela acompanhar o seu olhar. Né? Você pega alguma coisa que tem um barulhinho, alguma coisa que tem algum brilho, algum som. O próprio toque, né? O seu toque na criança. Você pode pegar a mãozinha dela e passar no seu corpo, na sua pele, no seu rosto. As conversas que nós temos com os bebês, os carinhos, as massagens, né? Tudo isso já é estímulo para a criança, né? Quando ela mama em você, ou quando ela toma uma mamadeira, o seu vínculo com ela ali. Então, tudo isso é estimulação sensorial. Quando você põe, né, várias texturas na mão da criança para ela acariciar, né? Você pega uma roupinha bem macia, uma lã, depois você pega uma roupa felpuda, toalhada, uma roupa só de algodão, e aí um bichinho de pelúcia, e a criança vai sentindo aquelas texturas. Tudo isso é uma forma de nós estimularmos a criança, né, no sensorial. Nós sabemos que quando a criança nasce, a sua visão vai sendo aperfeiçoada, mas ela já nasce com total audição, né? E ela já nasce sentindo tato, ela já nasce com um movimento de sucção, né? Quando ela amamenta na mãe, né? Com o paladar totalmente apurado. Então, o que vai aprimorar realmente após o nascimento é somente a visão. Todos os outros sentidos já estão funcionando perfeitamente. E através, né, desse estímulo sensorial é que a criança irá se desenvolver, né, para as aprendizagens futuras. Quando a mãe canta uma música, né, na hora do banho, quando a mãe conversa, quando a criança, à medida que a criança ela vai crescendo, o seu vínculo com aquela voz, com aquela pessoa ali que está com ela vai crescendo. A musiquinha vai ficando uma musiquinha familiar, né? Que ela já vai aprendendo aquela musiquinha ali, o ritmo, né? A melodia, a letra da música, né? A altura da voz da mãe, sensibilidade, né? O estilo musical. Então, tudo isso vai desenvolvendo. E uma grande oportunidade que nós temos, além dos brinquedos nesta fase, até os 6 meses, quando a criança começa a alimentar através da introdução alimentar. Então, através dos alimentos, nós podemos fazer todo um trabalho sensorial, né? Para desenvolver ainda mais
para a criança se desenvolver ainda mais durante esse estágio, que é o estágio sensório-motor. Como que nós podemos estimular através, né, da alimentação? Né, a maioria das mães aí, elas estimulam primeiro através das frutas, né? Nós oferecemos, primeiramente, né, as frutinhas para os nossos filhos, para as crianças. E as mães que procuram fazer pelo método BLW, onde que a criança ela pega, né, a frutinha, que ela mesma pega, ela mesma segura e leva até a boca, isso é uma estimulação e tanta. E antes de, né, da mãe ela oferecer, né, a fruta já picadinha, né, e já colocar na boca da criança, ou a fruta raspada, nós já podemos começar a fazer a estimulação sensorial aí, motora da criança, porque o movimento de pegar, né, da criança, esse estímulo que nós podemos oferecer para a criança pegar a frutinha e levar até a boca, nós já estamos desenvolvendo aí a autonomia da criança e também essa coordenação, o equilíbrio que a criança, né, todo esse movimento aqui, ó, por isso que hoje as crianças não começam a comer antes dos 6 meses, porque a maioria, né, o padrão é as crianças começarem a comer depois que senta, depois que consegue sentar no cadeirão, né, que é a partir dos 6 meses de idade. Então, a criança sentando no cadeirão, a criança já consegue fazer os movimentos iniciais aí, né, o movimento de braço, para ela poder pegar o alimento e levar até a boca. E, gente, a gente ter as ferramentas adequadas, eu até falei isso hoje nos meus stories, eu tô fazendo mentoria, né, de um casal, e a criança come super bem, mas é uma criança que às vezes não come sozinha, às vezes é colocado comida na boca dela e a mãe quer desenvolver essa aptidão pela criança, essa autonomia da criança comer sozinha. Só que a gente oferecer, né, um prato ideal, uma colher ideal e um garfinho, né, próprio para a criança faz toda a diferença. Por exemplo, se você oferece para a criança um prato bem fundo como esses de comer sopa, essas cuiazinhas, essas compotas da gente comer caldo, comer sopa, como é que uma criança de 1 ano, né, 1 ano e pouquinho ou antes disso, ela vai aprender a tirar a comida dali com a colher? Fica muito difícil, né? Ela já tem que ter uma coordenação motora fina, um movimento de braço muito bom, um equilíbrio muito bom, né? Para ela poder conseguir enfiar a colher assim, é diferente um prato raso, onde você faz assim e já leva até a boca. Agora imagine você fazer isso aqui com a colher e depois você levantar a colher cheia e conseguir levar até a boca. Fica complicado, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, gente, a gente precisa usar as ferramentas corretas para nós estimularmos os nossos filhos da melhor maneira possível, para que eles possam aprender, né? Se uma criança come num prato raso e usa uma colher que tem uma parte engrossada, né, com plástico, uma colher de inox, mas que tem uma parte engrossada, porque a mão da criança é pequenininha. E aqueles garfos, aquelas colheres de inox que a gente usa, é bem fino aquela parte para uma criancinha que tem a mão pequenininha, a mão gordinha, pegar aquilo e conseguir sustentar, segurar e fazer todo esse movimento. Então, nós temos que pensar como mamães águias neste período, né? Nós temos que pensar assim: tá certo isso que eu estou oferecendo para minha criança, para que a minha criança tenha autonomia, para que ela aprenda a comer sozinho? Eu estou oferecendo o melhor recurso para que ela se desenvolva da melhor maneira? Então é isso que nós temos que pensar, né? Porque às vezes algumas mães me fazem algumas perguntas, são perguntas assim, que a meu ver eu penso assim: nossa,
Eu fico, né, triste porque a criança já passou por todo um período ali, a criança sendo estimulada da forma incorreta, enquanto a mãe poderia ou ter perguntado antes, ou ter lido sobre algo, sobre isso antes. Porque às vezes as crianças não desenvolvem da forma que poderia ser desenvolvida, porque as mães não têm, né, esse olhar diferenciado por aquilo que ela está oferecendo para a criança, principalmente para o seu filho, né? Então, nós temos que ter esse tato aí, nós temos que ter esse desenvolvimento, propiciar esse desenvolvimento para os nossos filhos, né? De quais ferramentas nós estamos utilizando. Isso, gente, vale para tudo, né? Por exemplo, uma mãe que durante esse estágio, né, as mães dão lápis para a criança, né, colocam na frente da criança pincel. Então, existe, a gente sabe que nesse estágio a criança precisa pegar, quanto mais grossinho for, né, o pincel ou o giz, né, o lápis de colorir, quanto mais grossinho for, melhor é para essa mãozinha pegar. Então, existe o recurso próprio, né? Tem até um giz que chama Meu Primeiro Giz, que é um giz de cera bem grossinho, né? Eu comprei pro Miguel e eu encapei ele com durex para ele não quebrar, para ele poder desenhar com esse giz, né? Porque com lápis fino, esses lápis finos, existe o próprio lápis de escrever mais grossinho, né? Existem os pincéis mais grossinhos, as canetinhas dessas mais grossas. Então a gente precisa procurar sempre as melhores ferramentas para nós desenvolvermos essa questão aí, principalmente do tato, né? Porque fica difícil para aquela mãozinha fazer o movimento de pinça, né? Fica difícil para eles conseguirem segurar as coisas grandes, não fica? Por exemplo, o copo, né? Se você oferece para a criança um copo sem alça, é muito difícil nessa fase para ela pegar aquele copo ali, né? Se for um copo grosso, então, sem alça, fica muito mais difícil para ela conseguir coordenar esse movimento até a boca e beber água, né? Se for uma garrafa, muito mais difícil para ela controlar o peso, o volume, né? Na hora de virar, fica muito mais difícil. Então, nós temos que pensar em tudo, principalmente nessa primeira fase, que é a fase do estágio sensório-motor. E, gente, durante esse estágio, a criança, ela percebe o seu corpo, né? Ela é capaz de sair desse nível onde ela pensa que é somente o corpo dela que existe, né? Ela pensa que tudo pertence a ela. Até os 3 meses, a criança pensa que ainda ela está dentro do corpo da mãe, que é o período da esterogestação, né? Até mais ou menos 9 meses, a criança pensa que ela é o centro de tudo, né? Que tudo pertence a ela, tudo faz parte da vida dela, né? Ela não consegue perceber o outro como um outro, né? Ela percebe as pessoas como um objeto, né? E os objetos também como objetos pertencentes a ela. Então, e durante este período sensório-motor, a criança, durante uma fase, ela pensa que os objetos, eles só existem enquanto está na visão da criança, mas antes do término desse período, né, desse estágio, ela já consegue fantasiar, ela já consegue imaginar, né, ela já consegue entender quando você fala assim: ah, a mamãe levou no parquinho, você viu o brinquedo lá no parquinho, você foi no escorregador, você foi no balanço, né? Aí a criança, ela já faz esse movimento, né, neste pensar que as coisas não precisam estar no seu campo visual para ela lembrar e para ela
se reconhecer durante este momento, tá? Então, isso tudo acontece durante esse estágio. Olha que fase maravilhosa. Ontem o Miguel estava assistindo um desenho e no desenho tinha um pinguim. Tinha vários animais no desenho. Mas eu achei muito interessante, porque no quarto da minha filha, ela tem uma maquiagem antiga, quando ela era criança ainda. Ela ganhou uma maquiagem que é um pinguim do lado de fora, mas quando você abre, é uma maquiagem, estojo de maquiagem. E todas as vezes que ele vai no quarto dela, ele abre essa gaveta e pega esse pinguim. Ela vai, deixa ele ficar uns minutinhos só com o pinguim e toma o pinguim e guarda, com medo dele deixar o pinguim cair, o pinguim e a maquiagem lá dentro quebrar, né? A sombra, o blush, etc. Então, sempre ele pega esse pinguim e fica só um pouquinho com ele. Mas o que eu acho mais interessante olha o que ele fez. Ele levantou durante o desenho, ele levantou e pegou e foi no quarto, abriu a gaveta dela, foi lá, pegou o pinguim, trouxe correndo para a sala e sentou no sofá e ficou apontando para a televisão e me mostrando o pinguim. Então, ele não me pediu, ele foi sozinho, ele teve essa autonomia. Então, se eu fosse uma mãe que não deixasse, né, a criança explorar o ambiente, né, a minha filha não queria deixar, fechava a gaveta e eu falava, ô Lu, deixa ele pegar um pouquinho o pinguim, deixa ele ver o pinguim. Então, de tanto eu insistir, ela deixa ele pegar um pouquinho, brincar um pouquinho, depois ela guarda. Então, imagina se ele fosse uma criança restrita a explorar gavetas, né? Então, a criança, ela precisa explorar o ambiente à sua volta. É claro que não é tudo, não é sempre, né? Você deixa a criança ver o que tem ali dentro da gaveta 2, 3 vezes, você não precisa deixar mais, né? A criança tirar tudo da gaveta e fazer aquela bagunça. Não é uma estimulação permissiva, mas é uma estimulação positiva que nós precisamos fazer com as crianças. Então, através dessa exploração, dessa estimulação positiva, ele sabia que a irmã tinha um pinguim. Durante o desenho, ele conseguiu fazer essa assimilação, essa associação de ver que o pinguim era o mesmo que estava lá na gaveta, correu lá, pegou, né, através do seu desenvolvimento motor, né, o desenvolvimento motor que o permitiu levantar do sofá, andar, correr, ir até a gaveta, abrir a gaveta, fazer esse movimento, pegar o objeto e levar até a sala. Então, como é importante, gente, esse desenvolvimento sensório-motor, esse estágio, ele é fantástico. Porque a criança, ela desenvolve todo o seu pensamento também nessa fase. Ela desenvolve o seu pensamento real, o pensamento possível, o pensamento imaginário, o pensamento fantasiado, né? Porque ela fantasia. Então, quantos pensamentos, quantas habilidades sensório-motoras a criança desenvolve durante esse estágio. E nós, como cuidadores, como mães e pais, nós precisamos proporcionar, né, propiciar esse desenvolvimento da melhor maneira, porque se nós não agirmos, né, nós não tomarmos frente, proporcionando essa estimulação, né, a mãe que abre uma mão na frente da criança, ontem mesmo, já estava na hora do Miguel almoçar, eu estava um pouco atrasada com o almoço e eu resolvi fazer uma batata saltê, não sei quem conhece aqui, eu resolvi fazer a batata saltê de uma hora para outra, porque o purê ia demorar muito. O que eu fiz? Coloquei a batata na panela de pressão e rapidinho a batata cozinhou. Eu tirei a pressão, peguei a batata, coloquei numa vasilha de inox e tava muito quente. E Miguel me puxando, porque ele já queria almoçar, ele já tava irritado. Daqui a pouco ele ia ficar com sono. E eu falei, meu Deus, né? E eu sozinha com ele na cozinha. O que eu fiz? Peguei a travessa de inox onde eu tinha colocado as batatas quentes. Peguei um garfo, sentei com ele no chão.
Expliquei pra ele que tava tenso, muito quente. Falei, Miguel, a mamãe vai tirar a roupinha da batata. Vou tirar a casca da batata. Você ajuda a mamãe? E falei, não pega que tá muito quente. E ele ali, o tempo foi passando e eu consegui descascar todas as batatas. Já piquei as batatas, né? E coloquei numa travessa. Joguei uma cebolinha, meu marido jogou um pouco de orégano, fritou uns pedacinhos de bacon e a gente colocou lá em cima. Isso que é a batata saltei. Tem gente que leva na frigideira com manteiga, mas na minha pressa eu não fiz isso. Mas um pouquinho do bacon a gente jogou ali. Do caldinho do bacon, né? Da gordurinha a gente espalhou assim em cima da batata. E aí, o que eu fiz quando eu consegui descascar uma batata toda? Nós descascamos todas as batatas. E aí eu já peguei uma batata, coloquei no prato, piquei a batata tudo na frente dele, coloquei ele no cadeirão. Piquei a batata assim, joguei azeite e um pouquinho de sal. E ele comeu, gente, uma batata. E não era uma batata pequena. E ele nunca comeu batata assim. Mas por que ele comeu? Porque ele participou da estimulação sensorial ali, né? E eu falei, quem tá comendo batata? Eu. Ele ficava eu. E super empolgado, comeu um batatão. Foi a única coisa que ele comeu no almoço. Um batatão e uns pedacinhos de frango. Não quis comer mais nada. E aí, gente, foi o almoço do Miguel. Então, assim, às vezes a gente deixa de estimular os nossos filhos, sendo que nós temos muitos recursos dentro da nossa rotina, dentro da nossa cozinha, né, dentro da casa que a gente pode fazer essa estimulação com as crianças. Então, é muito fácil, né, a gente usar esse estímulo, né, sensório motor. É uma fase muito gostosa onde nós podemos oferecer esse estímulo sensório motor da melhor maneira possível. Né? Tem mães que eu sei que nunca apresentou para a criança um mamão inteiro, que não abriu o mamão na frente da criança, que deixou a criança mexer nas sementes, que pediu a criança para cheirar, que cortou o mamão, depois uniu as partes para mostrar de novo o mamão inteiro, que picou, né, na frente da criança, que ofereceu, que deixou a criança comer sozinha. Isso nós podemos fazer desde a introdução alimentar. Isso é estimulação sensório-motora. Quantas habilidades a criança desenvolve com uma atividade dessa? Então nós vamos aproveitar sim. Vamos aproveitar todos os estímulos possíveis para a criança ela ir subindo o seu nível, né? Ela vai subindo a sua autonomia, vai adquirindo essa autonomia, vai sendo protagonista das suas ações, do seu aprendizado, né, durante a estimulação. É tão mais gostoso e tão mais fácil pra gente, o dia da gente fica mais leve quando a gente envolve a nossa criança nas nossas tarefas que nós precisamos fazer. Né? Você já não tem que lavar a fruta, cortar e picar para a criança poder comer? Por que a criança ela não pode participar desse processo? Né? Muitas vezes você precisa levar o lixo para fora da casa. Quanto mais fácil, como é mais fácil você falar, vamos, ajuda a mamãe vai tirar o lixo das lixeiras aqui, ó, a mamãe vai amarrar e a mamãe vai levar, nem que você dê uma sacolinha pequenininha para ela levar, mas ela vai aprender quantas coisas ali, através desse estímulo, através dessa vivência. Então, né, o nosso ambiente, a nossa casa, ela está cheia de estímulos, ela está cheia de recursos que nós podemos utilizar para estimular as crianças. Mas nós precisamos ter essa visão de mamãe águia, né? Nós precisamos ter essa sensibilidade, essa flexibilidade e para poder gerarmos toda essa autonomia de desenvolvimento. Após o estágio sensório-motor, gente, as crianças elas vão passar para o estágio pré-operatório, que é onde a criança ela já começa a analisar as situações, onde ela já começa a entender as regras,
né? Porque durante o estágio sensório-motor, a criança, ela tem o objetivo onde que ela quer chegar. Por exemplo, né, se a criança ela tá em cima da cama e ela quer descer da cama, ela faz, né? Se a gente ensina como ela vai descer, né? De frente, em vez de ser de frente, ela descer de costas, arrastando a barriguinha, vai segurando na coxa, escorregando até chegar no chão. Né? Se nós ensinamos assim, a criança aprende assim. Agora, quando chega no estágio pré-operatório, a criança ela vai criando outras formas, né? Ela vai... O que quer dizer pré-operatório? Eu vou contar na próxima aula para não ficar sem graça, né? Mas para vocês poderem me acompanhar aqui. Mas eu já vou dar uma pitadinha para vocês. No estágio pré-operatório, a criança ela já começa a ter o seu próprio raciocínio. Ela já começa a seguir uma linha de pensamento exata. Ela já começa a perceber que não é só a gente chegar lá na frente, no objetivo, no alvo que a gente quer. A gente precisa também ter uma qualidade no desenvolvimento, no passo a passo. A gente precisa seguir um passo a passo certo. Essa semana eu postei um post, né, do Miguel representando a questão do pensamento durante o período sensório-motor, que é quando, né, eu tinha colocado umas bolinhas de gude numa vasilha e dei para ele uma pazinha para ele tirar as bolinhas da bacia e colocar dentro de um balde, fazer o transporte das bolinhas de um lugar para o outro. E durante a atividade eu fui dificultando, eu fui mudando o baldinho de lugar. E o que ele fez? Tinha hora que estava difícil dele pegar as bolinhas caíam no chão. O que ele fazia? Ele pegava as bolinhas do chão, colocava na pazinha direto e jogava dentro do balde. Ele não voltava as bolinhas para dentro da bacia, que era o correto. Então, nessa fase, neste período sensório-motor, a criança ela sabe que ela tem um objetivo. Então, o caminho que ela faz não importa, né? O caminho que ela faz não importa, ela quer aquele objetivo. Por exemplo, se a criança está dentro da piscina, né? Ela está num degrau ou naquela parte da piscininha e cai uma bolinha lá na frente, né? Se você não tomar cuidado, a criança ela vai e quer chegar lá na frente. Ela não importa se ela vai se afogar. Da mesma forma é quando a criança ela está, né, brincando no passeio e a bolinha cai lá do outro lado da rua, ela só pensa que ela tem que chegar lá do outro lado da rua e pegar aquela bolinha. Ela não tem noção do perigo ainda. Então, essa questão aí do pré-operatório, o estágio pré-operatório, a criança ela já começa a ter essa noção aí que a gente fala, que é a noção do perigo, que é a noção das regras, né? Por isso que com crianças com menos de 2 anos a gente não brinca com regras, né? Não tem essa questão de regras. Mas a partir dos 2 anos de idade nós já podemos começar a ensinar as regras, porque, né, o pré-operatório ele começa já a se desenvolver dentro do cérebro das crianças, esse pensamento aí, tá bom? Gente, gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês. E se você ficou com alguma dúvida, se você ficou, né, tem alguma observação para fazer, tem alguma pergunta, gostaria de fazer algum comentário, de dizer para mim como que está aí na sua casa o desenvolvimento desse estágio, né? Escreve aí para mim, compartilha comigo, coloca nos comentários, né? Porque é importante a gente fazer essa troca, né? Da gente poder dizer como que os filhos estão se desenvolvendo, né? Porque cada criança ela se desenvolve de uma maneira diferente e uma experiência, né, que você passa aí na sua casa com seu filho pode ser também, né, uma experiência que eu posso estar passando aqui ou não, né? Às vezes você vai me contar alguma coisa que você faz aí que vai acrescentar aqui para mim do outro lado, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pela confiança no meu trabalho, né, por assistir a live, por esperar por esse dia, né, na terça-feira, sempre às 9 horas da noite. Então, muito obrigada.
né? Fiquem com Deus, uma boa noite e até a nossa próxima aula. Eu vou começar a fazer lives e aulas com parceria com algumas pessoas, com algumas mamães. Então, todos vocês estão convidados também. Boa noite, fiquem com Deus, gente. Compartilha aí, tá? Essa aula, essa live com as mamães que têm crianças aí nesta fase. Um beijo.